E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Veridiano aqui. Estamos de volta com os nossos conteúdos do canal Teologia Liberada. E hoje daremos continuidade ao nosso percurso de introdução ao Novo Testamento. Bem, pessoal, hoje eu queria fazer uma palavra de agradecimento dupla. Primeiro aos inscritos, porque eu vi essa semana que o nosso canal superou abundantemente a casa dos 250 inscritos. Então, muito obrigado. E a minha segunda palavra de agradecimento vai para o pessoal da RG Comunicação. Então, esse pessoal aqui que administra a RG Music Gospel, a RG TV News, o pessoal da Banda 7 e o meu amigo, o Rafael Gabriel. Então, muito obrigado por estar divulgando os nossos conteúdos. Então, um abraço e um beijo no coração de vocês. E sem mais demoras, solta a vinheta e vamos iniciar com o vídeo de hoje. Eu queria começar o vídeo de hoje com uma reflexão bem interessante. Talvez você já tenha ouvido alguma mensagem bíblica ou participado de algum estudo que mostra a igreja primitiva como uma questão bem ideal, uma visão muito idealizada, uma visão perfeita de igreja, e que a nossa igreja precisa se adaptar e se transformar cada vez mais à imagem da igreja primitiva. Isso não é de todo errado. Porém, nós precisamos ver o outro lado, que a igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que estava em nascimento, e após o ano 30, 40, 50, 60 e 70 e anos consecutivos, a igreja teve os seus desdobramentos e começou a ter os seus problemas, conforme as igrejas de hoje também têm. Então, quando você lê 1 e 2 Coríntios, você percebe que a igreja de Corinto não era tão diferente das igrejas dos nossos dias. Então é por isso que nós queremos refletir sobre 1 e 2 aos Coríntios. Então vamos iniciar. Essas epístolas, às vezes, elas não são tão bem compreendidas. Por quê? Você poderia me perguntar. É simplesmente porque nós esquecemos de partir do pressuposto que essas cartas, elas surgem, assim como outras cartas de Paulo e outras cartas e outros escritos do Novo Testamento, eles partem de uma situação de vida real. Em um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás sobre a introdução ao Novo Testamento, eu citei que o Novo Testamento, diferentemente do Antigo, possui uma peculiaridade, que é justamente partir dos seus escritos a partir de uma situação de vida real, ou seja, uma necessidade existente naquela comunidade que o apóstolo ou o escritor fazia o escrito para tentar suprir e responder algumas querelas, algumas questões que traziam dificuldades para as igrejas. E partindo desse pressuposto de uma situação real, o apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Éfeso, ele continuou se correspondendo com as igrejas da região da Acaia, província romana. E nessa região nós temos a cidade de Corinto. Como nós iremos falar agora de 1 e 2 Coríntios, então vamos fazer uma espécie de pano de fundo histórico e cultural daquilo que acontecia naquela igreja. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas por que estudar o pano de fundo de uma carta, se basta apenas eu pegar a carta e ler? A resposta a essa pergunta é uma resposta muito simples. Como a carta do Novo Testamento ela parte de uma situação real, se você não entende o que está acontecendo nos bastidores da carta, você não vai entender certas passagens ou mesmo certas expressões que Paulo utiliza. As obras que eu estou me baseando neste vídeo, elas já foram indicadas aqui no nosso canal, que é o Novo Testamento, sua origem e análise, do Merrill Tenney, e o comentário versículo por versículo do Novo Testamento do Champlin. E o Champlin, ele faz uma citação muito interessante para a gente entender o pano de fundo
histórico da comunidade coríntia. Ele, citando o antigo geógrafo Estrabão, geógrafo grego, ele explica que naquela cidade existiam aproximadamente 1000 sacerdotisas, que eram, dito de outro modo, prostitutas rituais dos templos gregos. Existia um anfiteatro e, além disso, Corinto era uma cidade com um baixo nível moral. Inclusive, um outro homem citado por Champlin, chamado de Alcifron, que eu nunca tinha ouvido falar na vida desse cara, eu fui pesquisar. Bem, então Alcifron diz que Corinto, além de ter um baixo nível moral, era uma cidade onde os ricos oprimiam de maneira absurda a população mais necessitada, a população pobre. Se você quiser saber como essa igreja surgiu, eu recomendo que você leia o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, tá? Ali você vai encontrar o início da igreja, na casa de Priscila e Áquila, você vai encontrar o envio que Paulo fez de Timóteo e assim por diante. Então, nós temos aqui um pano de fundo feito. 1 Coríntios fala sobre uma igreja que não era uma igreja de tradição judaica, mas era uma igreja de cultura helênica, uma igreja localizada em uma cidade com baixíssimo nível moral e uma igreja que traz uma série de demandas ao ministério do apóstolo Paulo. Quando nós vamos para 2 aos Coríntios, nós temos o mesmo pano de fundo, porém a ênfase da carta não é uma ênfase mais doutrinária, tentando combater certas questões morais, certas questões de adoração, como acontece em 1 aos Coríntios. 2 aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, um escrito em que Paulo procura defender o seu apostolado contra a acusação dos falsos mestres, a acusação do grupo chamado de judaizantes. Após superarmos essa primeira etapa de pano de fundo, vamos adentrar na epístola de 1 aos Coríntios. Primeira questão, a questão da datação da carta, a questão da autoria. Bem, a datação, nós temos uma data aproximativa entre 54 e 56 depois de Cristo, escrita da cidade de Éfeso, e era praticamente de comum acordo entre os pais da igreja que essa carta era uma carta autenticamente paulina. Inclusive, 1 e 2 aos Coríntios, ela faz parte daquele grupo seleto de escritos chamado de Corpus Paulino, que não há uma linha ou outra que defende a não autoria paulina. Dito de outro modo, 1 aos Coríntios é uma carta considerada por toda a crítica bíblica como uma carta autêntica do apóstolo Paulo. E 1 e 2 aos Coríntios possuem uma coisa muito interessante, que nós podemos dizer assim, que é um mistério relacionado com essas duas cartas, que é chamado justamente de a carta perdida de Paulo, ou as cartas perdidas. Quando nós lemos 1 aos Coríntios capítulo 6, e quando nós lemos 2 aos Coríntios capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 7, nós vamos perceber que Paulo dá a entender que ele já havia enviado alguns escritos anteriores a 1 aos Coríntios e um escrito entre 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Então isso é chamado na teologia de a carta perdida ou as cartas perdidas de Paulo. Existe uma discussão para saber se esse conteúdo realmente foi perdido, assim como a epístola aos Laodicenses, e se esse conteúdo tenha sido perdido e for acrescentado de algum modo, pelo menos a ideia desses escritos, em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e 2 aos Coríntios, capítulo 6 e 7. Contudo, essa proposta, essa teoria, ela é muito plausível, mas nós não temos realmente dados concretos para afirmar com convicção que essas epístolas estão contidas ou não na 1 e 2 aos Coríntios. O que nós podemos afirmar é que tanto o lado que diz que foi um material completamente perdido tem o seu lado de razão, como aqueles que dizem que a epístola contém elementos dessas epístolas perdidas. Então a gente fica em cima do muro nessa questão, porque não há um parecer definitivo.
Mas nós podemos citar um seguinte esquema. Talvez, não é certeza. Paulo tem escrito uma primeira carta rígida para aquele povo que entristeceu muito eles, que talvez tenha sido perdida ou não. Escreveu primeiro aos Coríntios. Depois foi escrita uma carta chamada de A Carta das Lágrimas, que está em 2 Coríntios, capítulos 6 e 7, e 2 aos Coríntios. Então, superada essa primeira parte, vamos ver os conteúdos dessas duas epístolas. Primeiro aos Coríntios possui um esboço bem simples e que é possível ser definido. Como toda carta de Paulo, a carta tem uma saudação, temas desenvolvidos e uma conclusão, com saudação final e bênção apostólica. No caso de 1 aos Coríntios, mantém essa ordem e existem dois subpontos. Vamos lá. Primeiro ponto é Paulo sauda aquela igreja, depois ele começa a responder um relatório que foi enviado a ele com algumas questões, um relatório enviado por um grupo chamado Os da Casa de Cloé. Então, nesse ponto da epístola, a partir do capítulo 1, você vai encontrar as facções, a defesa do ministério apostólico de Paulo, você vai ver a crítica à questão da imoralidade, você vai perceber também a questão dos pleitos judiciais que estavam acontecendo ali, as querelas judiciais, e a luta de Paulo ao escrever contra aquela espécie de libertinismo que existia na igreja. A terceira seção, melhor dizendo, dessa carta, vai falar respostas a assuntos diversos, mas podemos dizer, grosso modo, que são respostas a questões da adoração dentro da igreja. Então, Paulo trabalha sobre a questão do casamento, a questão das virgens, a questão do casamento com o incrédulo, vai tratar a respeito da adoração aos ídolos e possíveis alimentos sacrificados a esses ídolos. Ele vai tratar a questão da ceia do Senhor, aqui nós já estamos na altura do capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 14, o apóstolo Paulo ele trabalha especificamente a questão dos dons espirituais, tá bom? E no capítulo 15, que ao meu ver é um dos capítulos mais belos do Novo Testamento, é o capítulo chamado de o capítulo da ressurreição. Então Paulo vai trabalhar a questão da importância da ressurreição de Cristo, como será a ressurreição dos crentes, e no final ele encerra com a questão das ofertas da igreja. Bem, superada essa parte, 2 aos Coríntios tem um conteúdo um pouco mais resumido em relação a 1 aos Coríntios. Então, 2 aos Coríntios possui um conteúdo um pouco mais abreviado em relação a certos assuntos. É uma carta muito pessoal, porém a estrutura de 2 aos Coríntios é uma estrutura um pouco mais difícil de você estabelecer, porque ela não é tão sistematizada como 1 aos Coríntios. Mas vamos tentar passar alguma coisa. Paulo mantém a estrutura de epístola, né? A estrutura epistolar, saudação, desenvolvimento do tema e conclusão com saudação final. E Paulo, nessa carta, ele vai trabalhar especificamente a respeito do ministério apostólico. Ele vai trabalhar a respeito da sua conduta pessoal, ele vai defender o seu ministério apostólico, ele vai fazer um breve comentário sobre todos os escritos que ele já havia feito e sobre as visitas que ele havia feito à cidade de Corinto. E no final ele vai falar sobre uma possível visita dele à cidade de Corinto. E ele conclui, assim como as demais cartas. Bem, tendo fixado essa parte, vamos ver agora as questões teológicas da carta. Bem, 1 aos Coríntios tem uma teologia muito bem feita, a carta é feita de maneira muito bem sistematizada. Talvez Paulo tenha escrito com mais tempo essa carta, mas 1 aos Coríntios nos ensina uma teologia prática, uma teologia do dia a dia da igreja. Então, 1 aos Coríntios é uma epístola para nós lermos e refletir sobre os princípios espirituais que Paulo passou para aquele povo e que a gente pode aplicar também para os nossos dias. Eu vou dar uma lida, que eu fiz um checklist, e é uma coisa bem interessante como Paulo sistematiza esses princípios espirituais. O primeiro, para a questão do cisma na igreja, porque não sei se você lembra, mas no primeiro capítulo e segundo,
Tem aqueles que são de Paulo, aqueles que são de Apolo, aqueles que são de Pedro, aqueles que são de Jesus, enfim. Então, para superar o cisma na igreja, é necessário a maturidade espiritual. E você vai ver isso no capítulo 3, do versículo de 1 a 9. Para a questão da fornicação da igreja, Paulo sugere a disciplina dos membros dessa igreja. Para os litígios, as brigas, Paulo recomenda uma mediação cristã. Aqui nós estamos no capítulo 6, do versículo 1 em diante. A questão do casamento misto, casamento entre crente e não crente, Paulo diz, não afaste o não crente. Isso está no capítulo 7, versículo 16. Na questão das virgens, a solução que Paulo dá é o casamento autêntico. Para a questão de pormenores de adoração, Paulo diz que a consciência para com Deus é o nosso juiz. Isso você vai encontrar lá em 10, versículo 31. E para a questão dos dons espirituais, Paulo nos ensina que Deus administra conforme Ele quer e conforme as necessidades da igreja os dons espirituais. Você vai encontrar isso no capítulo 12, versículo 28. A segunda epístola aos Coríntios, nós temos uma teologia não tão sistematizada como a primeira, como eu já afirmei antes, mas nós temos algumas coisas importantes a declarar. Primeira coisa, a epístola é um desabafo e uma defesa do apóstolo Paulo ao seu ministério apostólico contra os falsos líderes e contra os seus opositores. Então perceba que quando Paulo escreve, ele está em meio a uma nuvem, a uma tempestade de problemas. Por um lado, você tem a questão do paganismo e o baixo nível moral dos crentes daquela igreja e baixa maturidade espiritual, consequentemente. E do outro, você tem um grupo de opositores ao ministério. Então, Paulo fala e se defende das principais acusações. Quais são as acusações contra o apóstolo Paulo? Primeira, que o apóstolo Paulo era carnal, não tinha discernimento. Isso está lá no capítulo 10, versículo 2. Dizendo que Paulo era covarde, capítulo 10, versículo 10. Que ele escrevia cartas muito pesadas, mas a sua presença era desprezível. Terceira coisa que Paulo se defende, dizendo que ele não dava tempo integral à obra. Ou seja, isso acontece muito nos nossos dias. Ou seja, Paulo trabalhava para não ser pesado para a igreja, com um sentimento nobre, mas os opositores diziam que Paulo não recebia dinheiro da igreja, não ficava 100% na obra integrado, porque ele era orgulhoso. Então você vai encontrar isso mais ou menos no capítulo 11, versículo 7. Outra acusação muito grave contra o apóstolo Paulo, dizer que ele não era um apóstolo qualificado, que ele não era apto para ensinar, porque ele não fazia parte do grupo original de apóstolos. Então você vai encontrar isso no capítulo 11, a defesa contra os opositores. Dizendo que Paulo era enganador, capítulo 12, versículo 16 vai dizer isso. E por fim, que o apóstolo Paulo utilizava os recursos da igreja em causa própria. E concluindo o vídeo de hoje, perceba que ao estudar uma introdução ao Novo Testamento, é muito importante você pegar esses detalhes, esses panos de fundo, o contexto histórico, o contexto social, político, os problemas, que tudo isso sai de uma situação real de vida, que a carta procura responder à comunidade. Então, a importância de você saber isso é para que você possa interpretar com propriedade e sem correr o risco, logicamente, de cair em algum erro doutrinário, em algum erro teológico, e você prejudicar a si mesmo e prejudicar também as pessoas da igreja. Então, sem mais, muito obrigado. Retornaremos numa próxima oportunidade com mais vídeos a respeito de introdução ao Novo Testamento. Até a próxima!